Essa é a nossa aula 2, né? Nossa terceira semana de aula, mas nossa aula 2. Eu disponibilizei para vocês aqui no AVA um texto, é um texto um pouco antigo, mas ele é um dos primeiros textos da área de solos que fala sobre essa diferença do sistema convencional para o sistema orgânico, né? Infiltração de água no solo, sistemas de plantio direto, convencional e direto. Do professor Teodorico Alves Sobrinho, o autor principal desse trabalho, que foi publicado em 2003. Então, ele trata um pouquinho sobre algumas variáveis. Talvez a parte mais interessante aqui da leitura desse texto seja a introdução, para trazer alguns conceitos, não é tão grande assim, né? Que traz um pouquinho alguns conceitos que provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, como é o caso de irrigação 1, né? Irrigação e drenagem 1, a gente fala um pouco sobre infiltração. Então, fala sobre velocidade básica de infiltração, taxa de infiltração, e esses são conceitos importantes para a gente aqui dentro da disciplina de manejo e conservação do solo. Então, a qualquer momento, pessoal, não estou na tela do Skype, a qualquer momento vocês podem ligar o microfone e fazer as perguntas de vocês, os questionamentos, tá bom? Na semana passada, a gente falou sobre a nossa primeira aula de manejo e conservação do solo, foi justamente sobre hidrografia e precipitações. Então, a gente parte do pressuposto da entrada de água no sistema, de onde que vem a água para a gente poder utilizar na produção de alimentos, né, ou através do processo natural da chuva ou da irrigação. Essa água vai vir ou da chuva, da precipitação, ou da irrigação, vindo de pontos d'água que fazem parte da hidrografia, das bacias hidrográficas. Hoje, dando continuidade, a gente já entra basicamente dentro da propriedade falando de infiltração. E um outro termo que eu gosto de usar, que é o termo de perdas de água. Quando a gente fala de perda de água, às vezes alguns alunos falam: pô, professor, mas nada se perde, né? A água que cai aqui não infiltra, ela cai no rio, num córrego, num lago, mas essa água ela está dentro do sistema. Mas se a gente considera perda de água, toda aquela água que não infiltra dentro da propriedade, toda aquela água que o produtor não aproveita, toda a água que é escoada superficialmente. Então, isso é um termo importante. Essa perda de água, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos do que pode acontecer. Bem, a infiltração, a gente viu lá em irrigação e drenagem 1, a infiltração é o processo em que a água atravessa a superfície do solo. Eu deixei para vocês lá também, no ambiente virtual, uma imagem. Essa imagem, ela, além do videozinho, mostra justamente isso, né? O processo de infiltração é a passagem da água da superfície para o interior do solo. Então, é esse processo de entrada de água no solo, né? No meio do solo. Então, alguns falam erroneamente o processo de absorção de água, o solo não absorve. Quem absorve a água são organismos vivos, então, protozoários, outros micro-organismos, bactérias, fungos. Seres humanos, animais, plantas absorvem. Isso vai fazer parte do organismo do animal ou da planta. O solo, a água infiltra. Então, eu tenho uma maior ou uma menor taxa de infiltração. Nada tem a ver com o solo absorver água. O solo não absorve, tá? Então, o processo de que a água atravessa a superfície do solo, a superfície a gente fala da primeira camada do solo, é chamado de infiltração. Ele é importante, esse processo, porque quanto maior a taxa de infiltração, menor vai ser o escoamento superficial, a enxurrada, que pode causar problemas de erosões e de inundações. Então, a gente precisa entender que o solo ele precisa ser infiltrável. A água precisa bater no solo ou chegar à superfície do solo e infiltrar, né? E entrar na superfície, atravessar a superfície do solo e entrar no solo para que ela possa ficar armazenada, né, nos poros ou infiltrar, chegando aí ao abastecimento do lençol freático. Então, ela é importantíssima no ciclo hidrológico, porque ela reabastece o lençol freático nas camadas mais subsuperficiais, mais profundas de água. Nisso, então, a gente pode dizer que a água ela começa a infiltrar no solo lentamente, dependendo a gente vai ver daqui a pouquinho os fatores que interferem essa infiltração, mas dependendo do teor de umidade inicial do momento de que essa água começa a infiltrar no solo, essa água pode infiltrar mais rapidamente ou mais lentamente.
E pode acontecer de chegar um momento em que vai acontecer uma alta saturação, um alto teor de umidade. Então, a gente mesmo, às vezes, lá embaixo, 20 centímetros, está seco, mas acontece uma saturação desse solo por água nas camadas mais superficiais, fazendo com que não haja espaço para que essa água infiltre. Então, muitas vezes pode acontecer uma chuva muito intensa, aquelas chuvas de verão que a gente viu na semana passada, chuvas convectivas, que, olá, pode acontecer que nas primeiras chuvas, o solo, a água infiltre, sature as primeiras camadas, e mesmo lá embaixo, ainda estando seco, ainda estando sem água, a gente tenha processos de escoamento superficial, de enxurradas. Então, há uma tendência do movimento descendente da água, provocando molhamento de camadas mais inferiores. Então, acontece o que a gente chama de redistribuição. Então, no primeiro momento, a água bate no solo, alcança o solo, a superfície, e ela infiltra lentamente. Se esse solo chegar num momento de saturação, depois ele vai redistribuir a água com camadas mais subsuperficiais. Pode acontecer de, em algum momento, mesmo eu não tendo uma camada muito extensa de superfície do solo, né, em profundidade do solo, de saturação, eu já ter processo de erosão, já ter processo de escoamento superficial, de enxurrada. Isso vai depender do tipo de solo. Solos mais compactados, mesmo que a água não tenha alcançado as camadas mais profundas, vai ter escoamento, vai ter enxurrada, porque a água não consegue justamente infiltrar. Então, existem alguns fatores, né, fatores que interferem na capacidade de infiltração. A gente vai falar sobre um a um desses fatores, né? Por exemplo, condição da superfície, né? A superfície do solo, como é que ela está? Ela está selada? Ela está compactada? Ou ela está fácil de ser atravessada? Então, a superfície, ela influencia. O tipo de solo, a gente vai ver daqui a pouquinho, solos arenosos, argilosos, tem influência na capacidade de infiltração. A condição do solo, a umidade do solo. Vocês concordam que se o solo ele está muito úmido, a umidade inicial dele, do momento que a água começa a chegar no solo, pode ser que demore mais para a água infiltrar, porque já tem água naquele espaço. A quantidade de chuva, carga hidráulica, né? Uma chuva de 30 milímetros ou uma chuva de 10 milímetros, qual que vai ter maior capacidade de infiltração? Provavelmente a de 10 milímetros, por ser menos água, isso considerando 10 milímetros no mesmo tempo de que cairia uma chuva de 30 milímetros. Então, como são chuvas do mesmo tempo, de quantidades de água diferente, provavelmente a chuva mais lenta, né, com menos água, ela vai conseguir infiltrar mais facilmente do que uma chuva muito mais forte, né, uma chuva mais com uma quantidade maior de água. Temperatura da água, a gente vai ver daqui a pouquinho. Presença de fendas. Então, a gente viu, por exemplo, lá em entomologia, que alguns insetos são originários, né, eles têm o habitat no solo. E num processo de produção desses canais, nas formigas, os cupins e alguns outros insetos, eles constroem canais biológicos que podem ser construídos por esses animais ou por raízes em decomposição. Então, a água favorece a infiltração de água nesses espaços causados por esses insetos. Compactação por animais, compactação por máquinas, né? A própria chuva ela tem a capacidade de infiltrar, de atrapalhar a infiltração, porque ela pode compactar o solo. A gente vai ver todos esses tópicos aqui agora. Certo? Bem, a primeira é condição de superfície. Então, a condição de superfície, ela fala o seguinte: a natureza da superfície considerada é fator determinante no processo de infiltração. Áreas urbanizadas têm menos velocidade de infiltração que áreas agrícolas. Por exemplo, se eu tenho uma área asfaltada, uma área muito coberta, com uma cobertura diferente do vegetal, provavelmente eu tenho menor taxa de infiltração. Então, a superfície ela influencia nas taxas de infiltração de água. Olha esse ambiente aqui, por exemplo. Eu tenho um solo vegetado, em que as raízes estão ali, as raízes das plantas ali estão ajudando no processo de agregação desse solo, de construção de canais biológicos, enquanto na imagem de baixo eu tenho um solo descoberto. Esse solo descoberto, ele pode, inicialmente a gente observa, pode imaginar que eu tenho uma maior taxa de infiltração, mas pelo contrário,
Porque com esse solo descoberto, a chuva vai alcançar o solo e no processo em que a chuva bate, ela pode causar um selamento superficial, tampando esses poros onde a água faria o início do processo de infiltração, né? Tipo de solo. Fica claro, por exemplo, um solo argiloso, ele tem muita argila, a gente viu isso nas semanas anteriores, um solo muito argiloso, em fertilidade, outras disciplinas também, solo muito argiloso, ele tem menos poros para infiltração, ele armazena mais água, mas ele tem uma baixa taxa de infiltração. Mas o solo arenoso, ele já tem uma maior quantidade de macroporos e essa água infiltra com facilidade, mas ele não consegue segurar essa umidade. Então ele tem maior infiltração e menor retenção, diferente dos solos argilosos, que tem menor infiltração, mas quando infiltra ele consegue reter a água. Então isso tudo influencia no processo erosivo. Solos de textura média vão ter média taxa de infiltração, mas também média taxa de segurar essa água, né? De conseguir reter essa água do solo, de retenção. Um exemplo aqui são esses tipos de solo. Aqui, nessa imagem da esquerda, perdão, eu tenho solo mais arenoso. A água bate e infiltra mais facilmente. Diferente desse solo da direita, agora que eu tenho um solo argiloso. A água bate e tem mais trabalho para infiltrar, porque os poros, eu tenho muito microporo, mas eu tenho pouco macroporo. Então aqui eu tenho uma retenção de água baixa, mas eu tenho uma alta infiltração. Aqui eu tenho uma baixa infiltração, mas eu tenho uma alta retenção de água. Qual que é o solo ideal? Para a maioria das culturas, a gente fala que o solo ideal seria um solo de textura média, que eu tenho uma boa taxa de infiltração, mas eu também tenho uma boa taxa de retenção de água, então eu tenho água suficiente. Um solo muito arenoso, eu vou ter, se eu tiver um veranico, esse veranico vai fazer com que as plantas sintam a falta d'água. Um solo muito argiloso, eu posso ter problema de excesso de água, de menor oxigenação dessas raízes. Então, o solo ideal seria um solo de textura média, né? Bem, condição do solo. Por exemplo, em geral, o preparo do solo tende a aumentar a capacidade de infiltração. Essa imagem aqui de baixo mostra o trabalho de preparo do solo, né? De gradagens, de arações. Para quê? Para que possa melhorar a capacidade de aumentar os poros desse solo, pelo menos momentaneamente. Só que já existem muitos trabalhos que mostram que se as condições de preparo forem inadequadas, a gente fala de pulverizar o solo. Imagina que o cara o tratorista aqui, passa várias e várias vezes a grade o arado e a grade sobre esse solo. Então a gente não vai ter o solo com os seus agregados. A gente vai ter um solo totalmente desagregado, solo que a gente chama de pulverizado, solo todo pulverizado. O que pode acontecer? Quando a gente tem uma taxa de infiltração, uma chuva, provavelmente aquelas pequenas partículas vão tamponar o solo e vão ocasionar o que a gente chama de selamento superficial. Vai selar. E aí esse solo selado, a água não consegue infiltrar na mesma velocidade que infiltraria se não tivesse selado. E aí a água vai começar a escorrer, que são os primeiros sinais de problemas que podem causar problemas de erosão, que a gente vai tanto falar nessa disciplina ao longo desse semestre. Outro caso é a umidade inicial. Olha aqui, a imagem ficou um pouquinho por cima, mas eu tenho um solo inicialmente seco, esse primeiro aqui da linha escura, ele tem uma alta taxa de infiltração, uma alta velocidade de infiltração no início. Começou a chover, a água infiltra mais rapidamente, porque ele está seco. Agora eu trago para vocês um exemplo da esponja, né? Uma bucha de cozinha. Se eu pego uma bucha de cozinha seca, sem água nenhuma, e coloco ela dentro de um balde, ela vai rapidamente reter essa água, porque ela estava seca, ela tinha mais espaços. Se eu pego uma esponja que já tem uma quantidade de água, ela demora mais para poder reter a água, porque ela já tinha água, nem todos os poros estavam disponíveis. Mais ou menos isso. Então eu tenho aqui um solo inicialmente seco, ele começa a reter água mais rapidamente. Com o passar do tempo, a taxa de retenção e de infiltração vai ser a mesma do que um solo inicialmente úmido, que é esse aqui de baixo. Ao contrário, a infiltração acumulada do solo inicialmente seco vai ser maior.
Primeira chuva, por exemplo, eu fiz um teste desse lá em casa esse final de semana. O gramado já tinha um mês sem ver água. Você coloca a água, tanto de água que você coloca é pouco. A água bate e infiltra rapidamente. Por quê? Eu tenho um solo totalmente seco, a velocidade de filtração é alta no início e a quantidade de água que ele consegue infiltrar, a infiltração acumulada, também vai ser muito alta. Porque não, todos os poros estão livres para que a água possa infiltrar. Diferente de um solo inicialmente úmido. Se eu tentasse fazer a mesma irrigação que eu fiz no outro dia, o solo ainda teria umidade, demoraria mais para a água começar a infiltrar, justamente porque os poros não estão desocupados. E da mesma forma, a quantidade de água que eu ia conseguir infiltrar, irrigar, seria menor, porque poros já estavam ocupados, não tendo espaço disponível para toda aquela água. Então, é importante isso. Às vezes a gente tem uma chuva muito intensa e que não causa erosão nenhuma. Já aconteceu diversas vezes. No início do período chuvoso, chuvas muito intensas e não tem problema de erosão na lavoura. E aí depois que a chuva estabelece, acontece uma chuva de média intensidade e acontece erosão, justamente porque o solo já está num grau de umidade muito alto e a água não consegue infiltrar, ocasionando processos erosivos, certo? A imagem, eu tirei a imagem daqui de cima, joguei para baixo e esqueci de apagar de cima. Quando eu for compartilhar depois, eu retiro para vocês. Quantidade de água, né? A carga hidráulica. Quanto maior for a carga hidráulica que tiver sobre o solo, maior a lâmina de água. Então, se eu tenho lá 2 centímetros de água sobre o solo, o peso que essa água faz para infiltrar, ela vai ser mais rápido no processo de infiltração. Mas se eu tiver inclinação e eu tiver uma lâmina de água muito alta, essa água vai escorrer também. Então, a chuva muito intensa, ela pode favorecer o processo de infiltração por ter uma lâmina de água maior, mas se eu tiver declividade, essa água pode escorrer na superfície, causando enxurradas, e aí a enxurrada, além da água, da chuva, da irrigação, que bate sobre o solo, causando a desagregação, eu tenho a enxurrada em contato direto com o solo, aumentando ainda mais esses processos de desagregação do solo e levando o solo no processo de transporte, depois deposição, como nós vimos nas aulas anteriores. Temperatura, isso aqui é um pouco alusivo, porque a gente fala que a temperatura da água pode influenciar na infiltração. A sua temperatura da água, como assim? Se eu tenho uma chuva no momento mais frio do dia, a água vai cair numa temperatura menor. E essa água, com a temperatura menor, ela é um pouco mais viscosa. E aí a gente pensa em viscosidade, a gente pensa, por exemplo, no óleo do trator, né? no óleo diesel, no óleo de motor, num álcool em gel, que hoje em dia a gente julga os estabelecimentos pelo álcool em gel, né? Alguns álcool em gel muito mais líquidos que outros. Isso é viscosidade. A água, a gente quase não observa a olho nu a viscosidade. Mas já existem trabalhos que comprovaram que a viscosidade da água ela é afetada pela temperatura da chuva, da água da chuva ou do próprio solo. Se cai uma chuva logo após um dia muito intenso de calor, o solo está quente, a água esquenta e ela infiltra mais rapidamente. Se eu tenho um dia mais fresco, a água não esquenta tanto e ela tem uma velocidade menor de infiltração. A diferença é mínima, mas já existem trabalhos que comprovaram essa temperatura da água vai influenciar, a temperatura do solo e da água, podem influenciar na viscosidade da água. E isso vai fazer com que ela seja mais ou menos rápida esse processo de infiltração. Aqui que eu falei agora há pouco, presença de fendas, né? Olha essa imagem. Essa imagem aqui é um processo de decomposição de solo, né, através dos micro-organismos. Então, por exemplo, eu tenho aqui as raízes em decomposição por conta dos micro-organismos. Eu tenho aqui insetos que que estão ali vivendo ali abaixo do solo, outros animais, né, minhocas e tal. Então, essas fendas são canais de preferência da água para infiltrar. Então, a água ela vai infiltrar onde tiver esses canais. Então, olha a importância do solo orgânico, do solo vivo, do solo com muita matéria orgânica. Ela também vai influenciar nas taxas de infiltração de água no solo. Então, é importante a gente levar em consideração
a matéria orgânica do solo. Então, normalmente, solos com mais matéria orgânica são solos que têm uma maior taxa de infiltração e, consequentemente, nesse caso, de retenção de água. Compactação, por exemplo, olha essa compactação aqui de uma máquina, né? A máquina, ela causa a compactação no solo. Então, esse ambiente aqui onde a máquina passou, provavelmente ele vai ter uma menor taxa de infiltração. Isso pode influenciar, já que a água não infiltra, ela pode escorrer superficialmente. Da mesma forma, os cascos de animais. E aí eu chamo a atenção, às vezes uma área de pastagem, ela compacta muito mais do que uma área de lavoura, porque na lavoura, normalmente, as máquinas têm uma quantidade de passadas muito menor do que os animais. E aí a gente lembra lá das aulas de física, quando a gente calculava o quilograma-força por centímetro quadrado, quando eu tenho uma máquina que pesa 3 toneladas, 4 toneladas, mas a área do peso dela está distribuída em vários pneus, ela tem uma compactação menor do que um animal que pesa aí 1.000 quilos e a compactação dele está em apenas 4 pontos, e esses 4 pontos são muito pequenos. A área de superfície de contato do animal, do casco do animal, é muito menor do que a área de superfície de contato de uma máquina. Então, os animais normalmente compactam muito mais. E aí eu trago um exemplo. Se alguém está sentado na sala de aula e passa alguém calçado de tênis, né, pesa lá 70 quilos, pisa no seu pé calçado de tênis, a dor não é tão grande do que se alguém de 70 quilos, do mesmo peso, pisar no seu pé com salto agulha. Por que o salto agulha dói mais? Justamente porque eu tenho uma menor área de superfície de contato e o peso é o mesmo naquela superfície. Quando eu tenho 70 quilos num tênis desse tamanho, eu tenho uma maior distribuição do peso. Quando eu tenho um salto agulha pisando no pé, eu tenho uma maior concentração de peso. Então, a mesma coisa pode levar para os solos. Animais normalmente compactam mais do que a maior parte dos implementos agrícolas, justamente por ter um maior peso por centímetro quadrado no solo. A chuva pode causar problemas de compactação também, ou a água de irrigação. Quando o solo, vou mostrar nas próximas aulas para vocês, quando a água ela bate na superfície do solo, ela causa um processo de desagregação a pequenas distâncias que as partículas de solo podem se movimentar. E aí ela pode causar, o que eu falei para vocês, esse selamento superficial. Então, vai compactando lentamente o solo. Então, o solo pode ser compactado pela ação da chuva, né? Então, o que é esse selamento superficial? É a formação de uma camada sobre o solo, né, que tem uma camada sobre o solo, que diminui a capacidade de infiltração de água no solo. Isso pode acontecer na lavoura, pode acontecer numa área gradeada, né? O solo ele vai depositando partículas. Professor, aí está parecendo que é uma curva de nível. Realmente, parece que é uma curva de nível aqui. Mas por que essa água está acumulando? Porque partículas pequenas, que estavam nas áreas mais acima, adjacentes, elas desceram e causaram um selamento superficial nessa área da curva de nível, do terraço. E aí a água não consegue infiltrar como deveria, né? Sendo necessário uma reforma dessas curvas, né? O preparo dessas áreas, para que a água possa conseguir infiltrar com velocidade adequada. Toda água que bate e infiltra abaixo da quantidade ideal, a gente vai ter problemas de má infiltração, causando esse selamento superficial e, consequentemente, o escoamento superficial. Então, alguns trabalhos aqui que mostram a influência da cobertura vegetal, né? Então, o solo está coberto, quando ele é retirado a cobertura superficial sem um estudo prévio de possíveis impactos, né? Nesse caso aqui, tirou a vegetação nativa e aí construiu aqui estrada, construiu casa, e não foi feito um estudo prévio da qualidade desse solo, da capacidade desse solo em resistir aos problemas erosivos. E aí a gente tem um processo de erosão causando aqui embaixo, né? Como que a gente vai observar se esse solo ele pode ou não ter esse risco de erosão? Avaliando, por exemplo, a taxa de infiltração. Provavelmente com a professora Ana Cláudia, eu acho, vocês fizeram, devem ter feito, se não fizeram, a gente pode fazer quando retornar as aulas presenciais, o cálculo da velocidade de infiltração. A gente usa um anel de infiltração, coloca a água, vai medindo a taxa que essa água vai infiltrando, a velocidade, anotando
quantos centímetros que vai abaixando, e a gente consegue calcular essa taxa de infiltração. A gente vai calcular a quantidade de água que atravessa, né, dentro de um determinado tempo. E aí a gente consegue comparar solos diferentes, justamente por ter uma metodologia padrão. Aqui, depois vou disponibilizar para vocês, a gente tem, por exemplo, alguns resultados de pesquisa, né? Por exemplo, alguns pesquisadores dizendo que a infiltração do solo ela é influenciada pelas propriedades do solo e a forma como a água atinge a superfície. Quando o solo está coberto com palhada, por exemplo, eu tenho uma forma de superfície diferente. A água não bate diretamente no solo. Eu tenho uma palhada sobre o solo, essa água bate na palhada, diminui a energia dessa água e ela alcança numa velocidade um pouco menor. E isso favorece o processo de infiltração, não causa selamento superficial, né? Então a gente tem aqui, olha que interessante, a taxa de infiltração é talvez a propriedade que melhor reflete as condições gerais físicas do solo, sua qualidade e estabilidade. Porque se o solo tem uma boa taxa de infiltração, provavelmente ele tem uma boa quantidade de micro-organismos, quantidade de agregados interessantes. Então, isso tudo vai influenciar na sua qualidade. A gente já tem um trabalho que a gente vai ler nessa disciplina, que é Indicadores de Qualidade do Solo, e ele fala, alguns autores falam que a qualidade do solo seria a parte física, outros já falam que é a parte química, outros a parte biológica. Um outro grupo fala que está relacionado com a matéria orgânica. Então, os autores que levam a qualidade para a parte física destacam a taxa de infiltração como sendo a principal, aquela que melhor reflete a qualidade desse solo. Então, é interessante quando a gente fala de taxa de infiltração, né? Alguns resultados, né, de trabalhos, né? Em sistemas convencional, acontece uma diminuição da infiltração e aumento do escoamento superficial ao longo do tempo. Então, a água ela vai diminuindo a taxa de infiltração, porque o solo vai ficando saturado, e aí ela aumenta a quantidade de enxurrada, de escoamento superficial. Quando incidência de chuva, o aparecimento de crosta superficial. Esse é um problema que a gente tem muito aqui no Cerrado, principalmente na nossa região. Uma crosta na superfície. O que isso acontece? Como nós temos uma temperatura muito alta, temperatura do clima, né, temperatura diurna muito alta, a água infiltra, evapora, e nesse processo de evaporação ele vai criando uma crosta sobre a superfície. E essa crosta atrapalha o processo de infiltração. Então a gente vê muito, por exemplo, em produtores de hortaliças. Produtor de hortaliças que ele irriga o dia inteiro, né, não precisa todo dia, basicamente, não produz apenas na época da chuva. O produtor de hortaliças ele tem esse problema. Ele irriga, a água infiltra, depois ela evapora. E aí vai criando essa crosta na superfície e pode, se ele não fizer um revolvimento desse solo, pode acontecer de ter justamente um problema de má taxa de infiltração e problemas erosivos, né? Nos sistemas conservacionistas, que nós vamos falar muito deles depois, a gente vai ter uma menor mobilização do solo, sistema conservacionista, por exemplo, plantio direto, que não há o revolvimento do solo, manutenção de palhada, né? Então a gente tem uma menor taxa de perdas de solo, de erosão, justamente porque o solo está mais agregado. Com a palhada sobre o solo, né? Voltando aqui, com a palhada sobre o solo, quando eu tenho enxurrada, eu até posso ter enxurrada, mas a enxurrada ela não está liso como seria no solo, ela está mais rugosa, a gente chama de alta rugosidade. Então, essa rugosidade, ela faz com que a água infiltre também, ajude no processo de infiltração. Alguns trabalhos, né? Esses autores aqui encontraram redução de 70% até 73% na infiltração acumulada numa área com milho, comparada com a outra área sem cobertura. Então, na área com cobertura, ele tinha uma redução, ele teve uma redução de significativa de infiltração, e ainda assim ele comparou a área com milho e a área sem cobertura com a área de floresta. Então, quando ele comparou com a área de floresta, que seria a área padrão, a área com o milho teve uma redução de 40% da infiltração, e uma área sem cobertura teve uma redução de 73%. Ou seja, para cada 100 litros d'água que infiltrou na floresta, infiltrou 60 no milho e infiltrou só 27 na área sem cobertura, ou seja, essa água foi perdida.
Esse é o processo que era o próximo tópico, que é a perda de água. Perda de água por processos de erosão. Então, a perda de água é justamente, olha aqui, 2002, esses pesquisadores publicaram, Hernani e Etiale, eles publicaram um trabalho dizendo que o Brasil perde por ano mais de 820 toneladas de solo, mais de 170 bilhões de metros cúbicos. Então, é água demais que é perdida porque não infiltra. Então, se ela não infiltra, ela não ficou disponível para o produtor. Lembrem sempre, o produtor ele não quer saber de rio cheio. A cheia do rio, com uma semana ela esvazia. Ele quer saber de nascentes com água, ele quer saber, e aí se essa nascente tiver com bastante água, os córregos vão aumentar, os rios vão aumentar consequentemente. Mas um rio cheio, um córrego cheio, após uma chuva, é problema, porque essa água não infiltrou e ela causou escoamento superficial. E aí a gente já mostrou esse gráfico, essa imagem para vocês, do prejuízo anual. 10 bilhões de reais são perdidos com reposição de nutrientes e corretivos, que o processo erosivo leva o solo, leva nutriente, leva matéria orgânica, e também com tratamento de água. Nossa água, por exemplo, de Goianésia, lá do Andasol, ela é uma água que é coletada num riacho que ao redor dele é produção agrícola, é cana, é soja, é milho, né, granja. Então, a qualidade da água é muito baixa, ela precisa ser tratada para chegar até as casas. E muito desses problemas é causado por problemas de erosão. Né? Quem tiver oportunidade, fazer uma visita lá na área de captação, vocês vão ver que a gente gasta muito dinheiro com tratamento dessa água para abastecimento público. E aí, como é que mede essas perdas? Né? Eu falei aqui de 170 bilhões. A gente faz estimativas. Essas imagens aqui são imagens do meu trabalho de mestrado. Como medir as perdas de água, né? Essas aqui não, as próximas. O pessoal faz experimentos, né? Então, a gente coloca calhas de zinco, né? Ao redor de uma área. Embaixo dessa, na área mais baixa, a gente coloca, seria aqui embaixo, a gente colocaria uma calha coletora. Toda a água que bater nesses solos e não infiltrar, ele vai escorrer, concorda? Eu tenho uma área aqui, essa área, por exemplo, 20 metros quadrados. Toda a água que não infiltrar aqui dentro desses 20 metros quadrados, ela vai escorrer. Lá embaixo, eles têm uma calha coletora, essa água cai dentro da calha coletora e eles contabilizam. Caiu 20 litros, aqui é com chuva simulada, né? Dá para ver aqui uma máquina, um equipamento que faz a aplicação de chuva simulada. E aí eles aplicam a água nos sistemas, então aqui em cima tem, em 2 tratamentos, A e B, feijão miúdo, C e D, sorgo. Sendo que nas imagens da esquerda teve escarificação, né, o processo de preparo do solo, e aqui foi semeadura direta. Então aqui em cima feijão miúdo e embaixo sorgo. De cá com preparo e de cá sem preparo. Toda a água que não infiltrou escorreu e foi captada em calhas. Esse é já um trabalho da minha dissertação. Então, a gente colocou em milho, era uma área cultivada com milho, tinha área de plantio direto, de preparo mínimo, de plantio convencional. Colocou uma calha de zinco e embaixo coloca uma estrutura para coletar a água. Aqui embaixo, dentro do buraco, tem um cano, um balde, né, um tambor, e dentro desse tambor está ligado aqui, toda a água que não infiltrava, escorria, ela vinha cair dentro desse tambor. Lá na época do mestrado, toda chuva, eu ia lá no campo e coletava a quantidade de água. Então está aqui a água que não infiltrou dentro da parcela em um evento chuvoso. Então, não infiltrou 800 ml, um exemplo. E aí, desses 800 ml, eu coletava uma amostra e levava para o campo, para o laboratório, para avaliar o que perdeu de solo, o que tem de solo e nutrientes aqui na água, dissolvido nessa água. E a gente consegue calcular taxa de empobrecimento do solo, se o solo, a água está indo, essa água está levando nutrientes, está levando carbono, está levando matéria orgânica. Então, a gente consegue avaliar a qualidade do solo, a perda de qualidade do solo por esses processos erosivos. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tarcísio, Giovanni, Vanessa, Maíra, Henriques, Estelas, Tainara. Quem mais está aí? Aline, Bianca, Gabriel, os 2 Renatos. Por aqui. Tranquilo? Então, como eu falei,
essas 2 primeiras aulas, basicamente, são recordações. Coisas que nós já havíamos visto em outras disciplinas, né, como Introdução à Ciência do Solo, Agrometeorologia, e coisas que nós vimos mais recentemente, talvez em fertilidade, irrigação, para que a gente possa dar início de maneira mais eficiente aos nossos conteúdos da disciplina. Não que isso não seja conteúdo da disciplina, mas realmente são conteúdos que a gente já viu em algum outro momento da formação. E aí, a partir da nossa próxima semana, a partir da próxima quarta-feira, a gente vai entrar no processo de como evitar que esse processo erosivo aconteça, certo? Deixei para vocês, vou parar de gravar aqui.